mais um programa Presença e Harmonia, uma realização da Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. Hoje vamos conversar sobre motivação, determinação e condicionamento. Quem está conosco é a palestrante, coach e administradora de empresas, Indaqueia Marisol Lima. Confira! Indaqueia, que bom ter você aqui com a gente mais uma vez. Obrigada por aceitar o nosso convite. Eu é que agradeço e fico muito lisonjeada. Obrigada. Indaqueia, o nosso tema hoje então é motivação, determinação e condicionamento. Você pode nos explicar a diferença entre os três? Então, motivação é uma coisa que vem de dentro, é um motivo para a ação, como o próprio nome diz. Então ela gera um movimento. Determinação é a minha resolução em buscar algo, como se fosse uma persistência, né? E o condicionamento são os hábitos que nós, seres humanos, acabamos todo dia durante a nossa vida tendo de uma rotina para fazer algo. Como que a gente pode entender cada uma dessas etapas? Quando que a gente está motivado, determinado? Como que a gente pode... Ultimamente tem sido muito recorrente o termo motivação e até mesclado um pouquinho com a questão da felicidade. Felicidade pessoal e felicidade nas organizações. Então a motivação ela ocorre muito através de uma necessidade. Então eu tenho que ter, é uma necessidade que eu tenho. Por exemplo, vamos fazer um exemplo básico que seria a fome. Então eu estou com fome, meu organismo tem uma necessidade e eu preciso me alimentar. Então, a necessidade, ela é um gatilho para que eu me levante, vamos supor que eu esteja sentada no sofá, me levante, me dirija até a cozinha, até a geladeira e busque algo para saciar essa necessidade. E a motivação, ela é interna, né? O pessoal às vezes fala assim, olha, tem alguém desmotivado, quem está desmotivado está morto. Então, é a automotivação que nos leva a ter determinados comportamentos e atitudes. Então, a gente pode falar que cada um desses estímulos, eles estão associados às questões internas e externas. Então, a questão interna vem muito dos nossos valores, das nossas crenças e daquilo que nós desejamos. Então, você fala o indivíduo automotivado, né? Quais são esses valores? O que aquela pessoa quer para si? Os fatores externos, eles estimulam a motivação. Por isso, muitas vezes, no âmbito empresarial, que é onde eu atuo mais, as pessoas dizem assim, palestra de motivação. Eu digo, olha, palestra de motivação não existe. O que existe é uma palestra de inspiração. Então, o que um líder, por exemplo, e uma família, um pai, uma mãe, podem fazer, né? Eu posso criar um ambiente de estímulo, eu posso criar condições para que aquela pessoa possa, né, estimular a ação. E eu posso, muitas vezes, criar recompensas. Aí a gente vai trabalhar um pouquinho com o condicionamento, né? Mas eu posso criar uma recompensa que fala, puxa vida, vale a pena eu sair daqui e ir até aquele objetivo. E Indaqueia, de que maneira podemos manter a motivação diante desses percalços da vida? Então, Viviane, nós estamos vivendo ultimamente um momento muito atípico na sociedade. Principalmente o nível de ansiedade muito elevado e o alto consumo de medicamentos para trabalhar com a depressão e a ansiedade. Infelizmente, o nosso país, o Brasil, ele está no ranking, quase chegando ao primeiro lugar em depressão no mundo. E isso faz com que as pessoas, muitas vezes, percam, né, essa questão do que motiva elas, né, deixa elas para baixo. Então, muitas vezes são os fatores externos que a gente acaba deixando, dando mais valor à condição de fora, né? A mídia também, às vezes, contribui, né? Para ser feliz, o que eu preciso, né? Então, nós temos várias questões. Você tem que ser bonito, tem que ter esse corpo, você precisa ter esse carro, usar essa roupa. Então, são fatores muito externos que levam a essa questão. Como que a gente pode manter a motivação frente a esses vários fatores e ante a frustração que, muitas vezes, o nosso dia a dia nos coloca, né, em situações que nós não temos o controle.
Então eu percebo assim, sempre, né, tudo começa de dentro, que é a questão do autoconhecimento. É como se a gente tivesse um terreno, né? Você tem um terreno que ele está vadio, e aí o que acontece? Você vê que ele está com mato, com coisas, então você vai construir. Primeira coisa é limpar esse terreno, né? Então a primeira coisa é a gente olhar para dentro da gente e refletir. Puxa vida, o que realmente faz sentido para mim? Né? O que eu quero? Aquelas questões básicas que todos perguntamos, né? Qual que é a minha missão nesse planeta? O que eu vim fazer? A partir do momento que você descobre aquilo que vai fazer você feliz, você começa a buscar e criar oportunidades, ser o protagonista da vida. Porque muitas vezes o que acontece? A gente fica refém das circunstâncias externas. Do país, das condições, do chefe, da família, né? Do outro, das redes sociais, né? Que nos mostram um mundo muitas vezes fake, né? Um mundo totalmente diferente do mundo real, e isso acaba afetando o nosso biopsico, né? Sim. E autoavaliar nossos desempenhos pode ser importante nesse processo? É muito importante. Principalmente quando a gente está trabalhando no sentido da evolução, do crescimento. Uma questão interessante que estar motivado é você estar imbuído em busca de algo que você quer. E aí você mobiliza forças, né, internas, externas, e você cria oportunidades. É você realmente ser o protagonista. Uma questão muito importante nisso é você poder refletir. E tem uma dica fantástica. Você, no final do dia, geralmente, você pensar, pega um pedaço de papel, faz 2 colunas e coloca todos os sentimentos positivos, as suas emoções, e as emoções negativas ao longo do dia. Então você pode começar, eu fiquei com raiva porque eu não consegui realizar tal coisa. Né? Eu fiquei feliz porque tal pessoa, né, me agradeceu em função disso. E aí você faz essa lista e percebe. E a gente acaba percebendo, muitas vezes a pessoa chega e diz assim, nossa, hoje eu tive um dia ruim. E você fala, nossa, um dia ruim. Quando você para refletir, você acaba percebendo que às vezes uma situação foi uma situação geradora desse sentimento negativo, mas teve tantas outras positivas. Isso é muito bacana porque você ressignifica aquilo que você viveu no dia. E a ressignificação disso que você estava comentando, né, dos nossos elementos negativos que geram a falta de motivação. Se a gente trabalhar para o lado positivo, bem como você falou, né, da gente olhar de uma outra forma, pode ser um fator de ajuda para a gente poder reconstruir os nossos esquemas mentais? Com certeza. A partir do momento que a gente ressignifica o nosso dia a dia, ou enfim, os nossos sentimentos, as nossas emoções, acontece uma mágica no nosso organismo. Uma bomba química, né, de hormônios acabam fazendo com que a gente se torne mais positivos. Né, são as endorfinas, enfim, as citocinas, que acabam que a gente acaba percebendo, puxa vida, o que foi de positivo naquilo? Também ressignificar é importante porque a gente começa a dar importância devida para cada fato. Então, se a gente tem um objetivo a longo prazo, a gente não pode não deixar se levar tanto em função do que a gente não consegue atingir, em função das frustrações diárias. Então, uma grande dica para ressignificar é perceber o que esse fato que aconteceu hoje trouxe na minha vida. Como que eu posso, a partir dele, ter um aprendizado e não ficar pegado a ele, sofrer ou muitas vezes desistir daquilo que eu quero. Como ser determinado diante de tantos fatos que nos tiram a atenção no dia a dia? Por exemplo, as redes sociais, os aplicativos nos tiram muito a atenção. Então, nesse sentido, como que a gente pode ser determinado? Determinação é principalmente você ter um objetivo e ter uma meta. E saber qual que é a recompensa. Porque muitas vezes o que acaba nos condicionando a determinados hábitos e determinados comportamentos é a recompensa que a gente tem em função deles. Então, pensando num objetivo que você queira atingir, em algo que você queira fazer, por exemplo, eu quero conseguir a minha casa própria, eu quero estudar fora do país, eu quero contribuir de uma forma significativa para a melhoria da qualidade de vida. Então, qual vai ser aquele sentimento que você vai conquistar a partir do momento quando você atinge seu objetivo?
Então eu vejo que quando a gente não tem um objetivo, é aquele ditado que diz, né? Quando qualquer vento serve para uma embarcação, se você não tem um destino certo, né? Agora, se você tem um destino certo, você consegue muitas vezes buscar e criar essas oportunidades. Bom, como contadora de histórias, tem até uma história, se você me Por permite. favor, com né? certeza. Havia um homem de meia idade que tinha um sonho e ele resolveu, né, usar todas as suas economias para fazer esse sonho. Então, na garagem de casa, ele construiu uma pequena oficina com tornos e tal. À noite, ele dormia naquele cubículo, né, junto com seus tornos e junto com o que ele tinha. Ele precisou investir para crescer. E aí ele pegou as joias da esposa, penhorou, né, trabalhava muito, né, se alimentava de uma forma bem, né, tranquila e calma para manter sua qualidade de vida. E aí foi buscar para uma empresa um grande pedido. Chegando lá, ele levou o seu melhor. A empresa recusou porque falou, olha, você não está no nível de qualidade que a gente quer. Ele desistiu? Não. Ele voltou, foi para a escola, voltou para a faculdade para aprender um pouco de qualidade. As pessoas chamaram ele de louco. Você acha que ele se deixou se afetar? Não. Ele continuou, conseguiu a qualidade do produto dele e conseguiu fornecer a empresa. 2 anos depois, veio uma guerra, um bombardeio, né, destruiu a empresa dele. Ele desistiu? Não. Ele reuniu forças e novamente reconstruiu aos poucos e de uma forma diferente. Continuou até que veio um tsunami. E também, novamente, deixou não só ele, mas a sua vila toda, né, numa situação de emergência. Ele não conseguia nem sair para buscar alimentos pela falta de combustível. Ele usou a criatividade e pensou, puxa, eu tenho uma bicicleta. Adaptou o motor e saiu com aquela bicicleta com o motor adaptado para ir buscar. As pessoas gostaram muito da sua ideia. E aí ele percebeu, puxa vida, vou desistir do outro negócio? Não. Resolveu criar um outro negócio e buscou 13.500 lojistas para ajudá-lo com o financiamento para fazer essa empresa. 3.500 falaram, puxa, muito bacana, a gente vai conseguir. E hoje é uma empresa multinacional chamada Honda. Então, o seu Sugiro, que viu realmente essa possibilidade e ele falou, olha, eu tenho um sonho muito grande e por trás desse sonho tem a realização não só minha, mas das famílias e da comunidade que está aqui. Então, Viviane, eu acho que o grande motivo é o propósito. Qual o propósito que nos move? E podemos dizer que o condicionamento é um método de aprendizagem e transformação de comportamento através de mecanismos, estímulo-resposta sobre o sistema nervoso central do indivíduo? Uau, que pergunta grande! Sim, realmente. As pessoas não gostam muito da palavra de condicionamento porque lembra muito a questão até voltada à psicologia comportamental, voltada aos métodos de condicionar animais também, né, de Skinner na situação. Porém, o condicionamento, sim, o que é o condicionamento? Nada mais é do que a gente criar uma rotina, de a gente criar condições para conseguir determinado objetivo. Então, quando a gente se condiciona, tem o condicionamento positivo e às vezes aquele condicionamento negativo que a gente precisa eliminar, né? Eles são os hábitos que a gente acaba incorporando no nosso dia a dia. Então, muitas vezes um atalho para que a gente possa reforçar essa nossa atitude. Então, vamos criar condições para que a gente possa chegar naquele lugar. Então, por exemplo, eu preciso chegar ao trabalho às 8 horas. Só que de manhã eu tenho, né, uma preguiça, né? A cama é tão convidativa, então eu vou precisar me condicionar para acordar cedo. Então, muitas vezes, colocar o celular, o relógio para despertar, ele pode ser interessante, mas não tão estimulante. Quem sabe, se eu pensar na cafeteira, que vai me dar uma recompensa maior, puxa, eu vou tomar um café, né, posso tomar uma refeição bacana, então isso pode ser. Então, nós criamos esses condicionamentos que são, entre aspas, algumas muletas que nos levam até isso incorporar no nosso repertório de comportamento. E tendo em vista que o comportamento nem sempre é determinado apenas pela motivação, mas também pela circunstância presente e experiências passadas, em algumas ocasiões o comportamento é capaz de esconder a verdadeira motivação do indivíduo?
É capaz mesmo. Por quê? Tudo que nós fazemos é em função de uma necessidade, algo que a gente quer obter. Porém, nós aprendemos a reprimir muitas vezes as necessidades. O ser humano é o único animal que ele reprime. Por exemplo, um animal, um cachorro, por exemplo, se ele está com sede, ele vai lá e toma água. Se ele está com fome, ele come, né? O homem, se ele está com sede, ele pode tomar água ou ele pode dizer, não, então agora não vou tomar água, eu vou tomar mais tarde. Ou não, eu não quero água, eu quero uma outra coisa, eu quero um suco, eu quero alguma coisa. Então, muitas vezes, o que a gente manifesta em comportamento pode ser, muitas vezes, um querer que esteja externo ou, às vezes, um estímulo do ambiente. Então, volto a colocar, né, a questão do autoconhecimento. Se a gente muitas vezes não sabe o que a gente quer, qual que é o nosso propósito, nós podemos nos deixar levar pelas condições externas que o ambiente causa. E é nesse sentido que a gente pode comentar a respeito da biologia de crença? Sim, a gente pode comentar, sim. A biologia da crença, até eu trouxe aqui que é a capa do livro, da biologia da crença, do Lipton. Ele teve uma descoberta fantástica. Todo mundo fala assim, eu sou assim em função da minha família, em função da minha genética, né, do meu pai é ranzinza, então você é ranzinza em termos de comportamento ou até em termos de doença. E ele é um biólogo, e ele estava estudando o DNA e ele percebeu que o fator que determina determinadas características, inclusive a doença, não está no núcleo da célula, e sim está na periferia da célula. E é afetada em função do ambiente. Então, e ele fez esse livro, Biologia da Crença. Então, 50% das nossas atitudes e das nossas predisposições para doenças crônicas é em função dos nossos antepassados, da nossa genética. 10% é em função do ambiente externo. E 40% é em função das condições, né, intencionais. Ou seja, o pensamento afeta, sim, o nosso organismo. Então, o pensamento positivo, ele vai atingir biologicamente as nossas células e que vai estimular, junto com o sentimento que é reforçado, condições propícias para você buscar estar mais positivo e você desenvolver realmente aquilo que você quer. Não é só força do pensamento, mas olha que interessante, né? A partir desse momento muda-se todo o fato de como a gente entende a biologia. Então, na motivação, o pensamento influencia muito junto com a tua vontade, com o sentimento. Frederick Herzberg diz em um dos seus livros que o condicionamento não leva à motivação, mas ao movimento. Trazendo o nosso tema para essa perspectiva, que movimentos podemos ter para sermos determinados e nos sentirmos motivados? O primeiro movimento é ter um objetivo claro. Então, a partir do momento você tem esse objetivo, traçar um plano de ação ou que condições eu posso ter para chegar até esse objetivo. Uma questão muito importante é o foco. É a gente ter o foco. Outro ponto é a resiliência, que é a capacidade que a gente tem em situações adversas e situações de pressão, por exemplo, como exemplo do Honda, né, da Honda, que aquele senhor, com toda aquela, né, vontade que ele tinha, ele deixou que toda a condição externa não atrapalhasse o seu foco, o seu objetivo, né? E principalmente, eu vejo assim, é uma força muito grande na questão do que eu vou adquirir a partir daquilo, né? Qual vai ser o propósito de vida, o sentimento, né? E quando a gente trabalha em crescimento, evolução humana, e a gente foca muito nisso, é a questão de olhar a vida com outro patamar. Não só com o patamar do que o mundo físico traz, né? Do que o externo traz, mas sim ter essa questão de parar e comparar. Poxa, o que estão me dizendo? Serve para mim? Né? Faz parte do meu repertório de comportamentos? E aí sim eu posso, né, trabalhar com a questão do condicionamento, me livrando dele ou incorporando, se for algo positivo, dentro do meu trabalho. Perfeito! E quais os instrumentos motivacionais que podem nos ajudar nesse processo para estarmos engajados e produzirmos com qualidade, né? Acho que isso é uma questão muito importante, né? De como que a gente pode se manter sempre motivado.
Bom, vejo que a grande questão é o propósito. Né? Eu falo muito no propósito, porque a gente está falando muito no propósito, porque se eu não souber realmente o que eu quero, o que eu venho fazer aqui, não faz sentido as coisas do dia a dia. Agora, é ter claro o teu propósito, o que você quer. Segundo, buscar elementos externos. Tem um trabalho que a gente faz para atingir metas, que assim, se for algo que você possa ver todo dia, tira uma fotografia daquilo que você quer. Puxa vida, eu quero passar as férias na costa brasileira. Então tire foto daquilo. E quando você vai de manhã, que você está chovendo, cansado, frio, você olha para o teu objetivo bem definido. Então, uma questão é lembrar. Outra coisa é você se cercar de pessoas positivas também, né? De pessoas que pensam como você e que podem estimulá-los. Um ponto importante é a gentileza. Um ponto importante é você ter gratidão por aquilo que você faz. A partir do momento que nós somos gratos, é incrível essa lei da física, mas energia gera energia. E as questões começam a aparecer. Quando a gente pensa, é que nem um carro, por exemplo, vamos supor que você compra um carro branco, Vivi. Depois que você compra aquele carro, você vê que todos os carros ao redor são brancos. Por quê? Porque você está focado naquele objeto. E assim é na vida. Se eu estou focado em alguma coisa, eu começo a perceber e ver coisas ao meu redor que possam contribuir. Meditação é importante. A questão de eu ter foco, de eu respirar, fazer esse exercício, né? É uma dica muito boa. Inspira, né? Conta até 3, segura até 3, solta o ar, e aí você começa a perceber as coisas de uma ótica diferente. Então bons pensamentos, né? Boas palavras e bons sentimentos. Sim. Ainda que a gente você falou muito no propósito, né? E há pouco tempo eu assisti um curso que fala da importância também do nosso propósito estar relacionado também ao propósito muitas vezes da empresa ao qual a gente trabalha, que é muito mais fácil. Também seria algo nesse sentido? Sim, eu vejo a questão dos valores. Toda organização tem os seus valores. E é importante que esses valores sejam bem explícitos e que nós, como colaboradores daquela empresa, possamos traduzir isso em palavras. Por exemplo, respeito aos clientes, qualidade, responsabilidade socioambiental. O que é responsabilidade socioambiental? Não é só da empresa para fora, mas sim no meu ambiente. E se eu olhar isso para o meu ambiente dentro do local que eu trabalho, aí eu vou perceber que até a minha responsabilidade socioambiental vem dos meus pensamentos. Se eu tiver um sentimento negativo, eu estou contribuindo para aquele ambiente negativo dentro da empresa. Então eu percebo, quando eu alio o meu propósito ao propósito da empresa e eu percebo que a felicidade é possível naquele ambiente de trabalho, em função das conexões que eu faço com as outras pessoas, isso fica muito mais claro. E a gente passar de uma questão competitiva para uma questão cooperativa. É aquela coisa, né? Eu deixo o meu ambiente de trabalho organizado. Aí, às vezes, eu vejo que o do vizinho não está tão organizado. Em vez de eu falar mal do vizinho, eu mostrar para ele, por que eu não pergunto para ele, eu não dou uma mãozinha para ele, né? Às vezes é tão fácil e a gente acaba tendo uma postura tão egoísta dentro do dia a dia, né? E perceber que, assim, o que aquela empresa impacta, né? Na vida das pessoas, né? Na minha vida, e ser grato. Né? Muitas vezes, porque se eu ajudar aquela organização, eu também vou crescer dentro da empresa. Então, eu tenho trabalhado muito essa questão da felicidade nesse sentido, da motivação nesse sentido, né? De cada um ser um grande propagador, né? da felicidade e bem-estar no mundo. Imagina um mundo mais amoroso, um mundo mais próximo. Com certeza. E o condicionamento é apenas físico ou podemos ter um condicionamento mental e espiritual? E como funcionaria esse condicionamento? É possível, sim. O condicionamento físico a gente percebe através da academia, né? Também a gente consegue com né, os exercícios, aquilo que a gente coloca. O mental, em função dos pensamentos, né, da nossa rotina, né, de tomada de decisão. E no espiritual a gente vê muito nos ritos, né, que tem.
E aí vem mais uma história. Que bom! A história do monge, né? Que antes, todo mundo, antes de descobrir essa questão da meditação tão, né, universalizada, era dito dos monastérios, né? E as pessoas iam lá para aprender a meditar. E tinha um certo monge que ele tinha um apreço muito grande pelo seu gato. E sempre que ele meditava, ele levava o seu gato. Esse monge já estava muito velhinho. E quando ele partiu, os discípulos falaram: o que nós vamos fazer com o gato? Vamos manter. E assim mantiveram. O gato também, né, partiu e colocaram outro gato para substituir. E aí começou a correr na região que o alto nível, né, de concentração e de elevação que aquele, né, monastério conseguia era por causa do gato nas meditações. Então todos os demais começaram também a ter um gato nas suas meditações. E aí começou a criar a tese, né, que o gato era bacana, né, que o gato elevava, tirava as energias negativas e deixava que a gente se concentrasse mais. E aí até o dia que veio um monge que tinha alergia a pelo de gato e falou: não, a partir desse dia não tem gato. Os monges ficaram revoltados, mas ele falou: não. E como ele era um bom mestre, ele colocou outras condições, né? E o pessoal conseguiu manter a elevação da meditação. E aí também os outros monastérios falaram: olha, por que precisamos de gato alimentar gatos, né? Podemos fazer meditação sem gatos. Ou seja, esse é um exemplo de algo que a gente condiciona. Então, espiritualmente também, determinados rituais, se a gente não entender, né, através do questionamento, através de da leitura, do conhecimento e da reflexão, porque eu percebo que hoje, até em função, como você mesmo disse anteriormente, das mídias, né, das sociais e tal, a gente acaba com a nossa atenção muito dispersa. Então, a partir do momento que a gente se concentra e percebe o que aquilo faz sentido ou não, que a gente tem uma postura de reflexão, aí não vai ser uma coisa mecânica. Né? Ela é importante, às vezes, para condicionar. Quem, né, faz meditação sabe. A meditação da rosa, eu coloco uma rosa, olho para a rosa, fecho os olhos e procuro vê-la. Então, ela é apenas um elemento, então ela é um condicionante. Para o trabalho também, muitas vezes para fazer determinada ação, eu crio alguns mecanismos que façam com que eu, né, trabalhe dessa forma. Sim. E você gostaria de deixar uma mensagem para quem está nos assistindo para ser mais motivado, determinado, né, e de repente também condicionado? Bom, eu percebo assim, a grande mensagem é buscar realmente o que faz sentido e dar significado para as coisas e para as pessoas. Uma questão são os pensamentos, que são muito importantes, e principalmente buscar tirar o melhor de cada experiência. Todos nós temos situações adversas, né? Nos frustramos muitas vezes quando a gente coloca uma expectativa e as coisas não acontecem, mas perceber que nós temos sim o poder de mudar as coisas. E a gente tem também uma questão de palavras positivas. Eu tenho aqui um saquinho, né, que a gente criou, onde tem 108 estruturas positivas. Então, a gente tem um ritual, um condicionamento. A cada dia, a gente tira uma palavra e medita sobre ela. Por exemplo, dessa aqui é responsabilidade. E hoje, para combinar contigo, obrigada, eu entrego, né, muito esse obrigada. Saquinho de sentimentos, né, perfeito, que muito são, obrigada. além de ser ervas aromáticas, né, Sim. ele tem só coisas positivas. Então, comece o teu dia com uma palavra, né? Puxa, hoje eu sou a paz, hoje eu vou estimular a paz, hoje eu vou ser a paz nos meus pensamentos, nos meus sentimentos, nas minhas ações. Que lindo, muito obrigada mesmo. Imagina! E obrigada por essa aula também. E espero termos outras oportunidades aí para a gente continuar falando a respeito desses assuntos. Eu que agradeço e muita paz, amor, alegria e lembrem-se, né? Descubra o motivo que faz a tua vida ter sentido. Obrigada, Indaqueia. Aproveito para lembrar do nosso e-mail presençaharmonia@morc.org.br. É muito importante para nós essa via de comunicação que nós temos com você que nos assiste. Agradecemos a participação conosco hoje e até o nosso próximo encontro. Paz profunda!